Olá, tudo bom? Na aula de hoje, irei apresentar para você o funcionamento da camada de transporte de uma rede de computadores. Mostrarei como funcionam os dois principais protocolos desta camada, que são os protocolos TCP e UDP. O objetivo desta aula é que você compreenda o protocolo TCP, analisando seu cabeçalho, como é feita a transmissão confiável de dados, o controle de fluxo e congestionamento que existem em uma rede TCP, assim como ocorre a transmissão sem garantias de entregas pelo protocolo UDP. Desta forma, a importância destes conceitos te possibilitará entender melhor como ocorre a troca de informações entre as redes de computadores. Já estudamos que a rede IP é uma rede de datagramas, ou seja, não garante a entrega dos dados entre hosts origem e host destino. Desta forma, existe a necessidade de outra camada ou outro protocolo tratar deste problema. Assim, surge o protocolo TCP, o Transmission Control Protocol, que torna as camadas superiores imunes à tecnologia e às imperfeições da rede, fornecendo um serviço confiável em cima de uma rede não confiável. O TCP é um protocolo host-to-host de alta confiança entre dois hosts através de uma rede comutada por pacotes. Ou seja, sua comunicação só ocorre entre o host origem e o host destino, e os dispositivos de interconexão, como switches e roteadores, não implementam este protocolo. Seu desenvolvimento se deu pela crescente demanda de uso da rede em ambientes militares, governamentais e civil, que tinham a necessidade de mais robustez para uma rede sem confiança, e que só aumentava sua indisponibilidade quando ocorriam congestionamentos. O protocolo TCP possui uma unidade de transporte chamada segmento TCP, que inclui, além do próprio cabeçalho TCP, os dados da camada de aplicação que estão encapsulados nele. Este segmento, na teoria, pode ter 64 KB, mas para evitar a fragmentação na camada IP, devido ao limite da MTU do quadro Ethernet, na prática um segmento TCP possui 1500 bytes. Vale lembrar que cada segmento TCP é encapsulado dentro de um pacote IP. Quanto às funcionalidades do protocolo TCP, posso citar algumas, como transferência confiável de dados, controle de fluxo, controle de congestionamento, multiplexação, ordenação, entre outros. Para compreendermos como funcionam estas funções, primeiramente precisamos conhecer o cabeçalho do protocolo TCP. Lembrando que um cabeçalho de um protocolo é toda a informação útil trocada entre os protocolos, agregados aos dados que são necessários para haver a troca de informações entre dispositivos. Assim, posso apresentar o cabeçalho do TCP da seguinte forma, onde podemos observar que cada pedaço ou linha do cabeçalho possui 32 bits. Este cabeçalho é dividido em campos, para que o destino possa interpretar cada conjunto de bits. Assim, os primeiros dois campos são a porta de origem e a porta de destino. As conexões TCP comportam-se como uma conexão full duplex, onde as portas são utilizadas para endereçar qual o processo da camada de aplicação gerou esta informação, no caso da porta de origem, e para qual processo da camada de transporte do host destino deve ser entregue essas informações, identificada neste caso pela porta de destino. O terceiro campo é o número de sequência. Este campo identifica a posição deste segmento no fluxo de dados, e cada conexão possui um fluxo de dados particular, iniciado por um número randômico. O quarto campo é o número de confirmação, ou Acknowledgement Number, ou mais comumente conhecido como ACK. Este campo é utilizado para confirmar o recebimento de segmentos enviados anteriormente e especifica o próximo segmento aguardado. O próximo campo é o tamanho do cabeçalho, ou Data Offset. Este campo indica o tamanho do cabeçalho TCP em palavras de 32 bits, indicando assim o início dos dados. Após o campo que indica o tamanho do cabeçalho, existem 6 bits que não são usados e por isso possui valor igual a 0, sendo assim reservado para uso futuro. A seguir, existem 6 bits de sinalização ou flags, que apresentarei um a um para você. O primeiro bit é o URG, ou URG, o que indica, se seu valor for igual a 1, que o segmento tem caráter de urgência, e há informação no campo Urgent Pointer. O segundo bit de flag é o ACK, que, caso setado, indica que o segmento é uma parte de uma conversação e que o número de confirmação, ou ACK, é válido. O terceiro bit de flag é o PSH. Este campo é usado pelo remetente do segmento para indicar ao receptor que o segmento em questão deve ser entregue imediatamente ao
ao nível superior, no caso a camada de aplicação. O próximo bit de flag é o RST. Este campo é utilizado para reiniciar, no caso reset, uma conexão que tenha ficado confusa devido a uma falha no host ou por qualquer outra razão. E o penúltimo bit de flag, o SYN, que é usado para sincronizar o número de sequência para iniciar uma conexão. E por fim, o último bit de sinalização é o FIN, que é usado para encerrar uma conexão e indica que o transmissor não tem mais dados para enviar. O próximo campo é um tamanho de janela, ou tamanho de janela deslizante. Este campo indica o tamanho disponível do buffer do receptor e é usado pelo receptor para indicar ao transmissor que diminua o fluxo de transmissão de dados. Iremos tratar melhor deste campo mais à frente. O campo checksum faz a checagem de erros, inclusive dos dados. E por fim, o campo urgent pointer. Este campo é usado pelo host de origem para indicar onde se encontra algum dado urgente dentro do segmento. Desta maneira, verificamos detalhadamente cada campo que forma um cabeçalho TCP padrão. Este cabeçalho pode vir com outro campo de opções, caso possua informações extras inseridas no cabeçalho TCP. Uma vez que estudamos os campos de um cabeçalho TCP, agora devemos entender como ocorrem as operações básicas do protocolo TCP. A primeira operação básica do protocolo TCP é a transferência básica de dados. Para que essa transferência ocorra da melhor forma, garantindo a entrega de dados, é necessário que o host de origem crie uma conexão com o host de destino para manter uma certa informação de status para cada stream de dados enviado. Assim, podemos dizer que a combinação de informações como número IP, porta, número de sequência e tamanho de janela é o que chamamos de conexão. Desta forma, para que o estabelecimento de uma conexão TCP ocorra entre o host de origem e o host de destino, é necessário que sejam inicialmente trocadas 3 mensagens com uma específica configuração, que chamamos de Three-Way Handshake, ou traduzindo, 3 apertos de mãos. A primeira mensagem, o host de origem envia com um número de sequência aleatório, por exemplo, X, que será utilizado para o controle do host de origem, e o bit de seleção SYN, com um valor igual a 1. O host de destino responde com a segunda mensagem ou o segundo aperto de mão com um número de sequência Y e o bit flag SYN setado com 1. O bit flag ACK setado com 1 e o valor do campo ACK igual a X mais 1. O terceiro aperto de mão é a resposta do host de origem, onde o flag SYN recebe o valor 0 e o número de sequência que foi pedido pelo host de destino, no caso X mais 1. O flag setado com 1 é o valor do campo ACK igual a Y mais 1. Desta forma, a conexão é estabelecida e a transferência de dados pode ocorrer normalmente. Para garantir a confiabilidade na transferência de dados, o TCP utiliza o campo checksum para evitar dados corrompidos. Já a perda de dados é verificada por cada ACK que é enviado por seu segmento. Se eu peço um X mais 1, significa que eu recebi o X, por exemplo. E por fim, tanto a duplicidade de dados quanto a entrega fora de ordem dos dados é resolvida pelo campo número de sequência. É importante ressaltar que a duplicidade pode existir, pois quando o segmento é enviado para um host de destino, é disparado um temporizador no host de origem, esperando o seu ACK como confirmação. Caso o ACK retorne antes do temporizador zerar, seu tempo é restabelecido. Mas, caso este temporizador zere seu tempo de espera, é mandado um outro segmento TCP com as mesmas características do que não retornou o ACK, para garantir a sua entrega. No receptor, caso cheguem 2 segmentos com o mesmo número de sequência, um deles é descartado. Agora vamos compreender o controle de fluxo de um protocolo TCP. Devemos entender como o controle de fluxo, a possibilidade de controlar o tráfego quando um transmissor for rápido bastante para sobrecarregar um receptor mais lento. Outro problema neste contexto é um host ter que esperar um ACK para enviar um próximo segmento. Este modelo não é tão eficiente, uma vez que, caso o host destino possa receber mais de um segmento por vez, ele está fadado a só receber um único segmento. Desta forma, para melhorar a eficiência na transmissão e no controle de fluxo, é utilizada a técnica de janela deslizante. A janela deslizante tem esse nome pois o volume de dados que o transmissor pode enviar sem esperar um ACK é estabelecido pelo campo tamanho de janela.
Eu particularmente gosto de fazer a seguinte analogia. Na sala de aula, tenho que entregar provas corrigidas para os alunos, olhar e me devolver. Posso entregar para um aluno, esperar que ele analise a prova e me devolva, mas isso não é uma maneira eficiente, pois demoraria muito tempo até todos os alunos avaliarem as correções das provas. Assim, posso usar uma técnica de janela deslizante de tamanho 4, ou seja, 4 provas, que consiste em eu entregar uma prova a um aluno, uma segunda prova a outro e assim sucessivamente até 4 provas de uma só vez. Uma vez que algum deles me devolve a prova, entrego outra prova para outro aluno. E essa janela vai deslizando até todos avaliarem as suas correções, sem eu perder o controle de quem está com a prova. Agora, e o controle de congestionamento? Como ocorre? Antes de entendermos como funciona o controle de congestionamento, é importante compreendermos quando ocorre o congestionamento. Um congestionamento ocorre quando a carga oferecida à rede é maior que a sua capacidade, ou seja, o número de pacotes esperando a transmissão ultrapassa o tamanho dos buffers dos roteadores. Uma vez que o roteador utiliza o modelo Best Effort, ou seja, o serviço de melhor esforço, isso faz com que o pacote, ao entrar em uma fila de um roteador sobrecarregado, ou receba um atraso na fila de roteamento, ou a fila esteja estourada e ele seja descartado. Desta forma, o host origem precisa detectar que ocorreu o congestionamento, e para isto, ele utiliza o temporizador usado na transmissão TCP. Quando o temporizador tem um timeout, ou seja, é zerado, o host origem indica que provavelmente há um congestionamento na rede. Uma vez detectado o congestionamento, é necessário algum algoritmo para evitá-lo. Um exemplo é a utilização de uma janela do receptor, que é o que um host destino consegue receber, e uma janela chamada janela de congestionamento. Assim, sempre que a janela do receptor seja maior do que a janela do congestionamento, utiliza-se a janela de congestionamento. Caso a janela do receptor seja menor que a janela do congestionamento, utiliza-se a janela do receptor. Ou seja, sempre deve-se utilizar a menor janela. Essa janela de congestionamento pode iniciar com 1, por exemplo, e se receber a resposta de ACK, que tudo ocorreu bem, ele dobra de tamanho. Se eu mandar o tamanho 2 e tudo ocorreu bem, ele tenta o valor 4, se retornar o ACK do 4, ele tenta-se o 8, e assim sucessivamente até acontecer 2 possibilidades. Na primeira, a janela de congestionamento fica maior do que a do receptor, então não adianta mandar nada maior, pois sempre mandamos a menor entre as duas. E a segunda possibilidade é de não receber o ACK de volta. Daí sabe-se que o limite foi a quantidade anterior que recebeu o ACK. Hoje estudamos o protocolo TCP, um dos principais protocolos da camada de transporte. Mas não podemos finalizar esta aula sem antes estudarmos outro protocolo também muito importante desta camada, chamado protocolo UDP. O protocolo UDP, ou User Datagram Protocol, provê um serviço não orientado à conexão de envio de datagramas e com baixo overhead. Ele possui um baixo overhead, ou seja, dizemos que ele não é pesado, pois não possui muitas informações e automaticamente não possui muitas funções, como por exemplo, ele não detecta erros, não tem confirmação de entrega, não estabelece conexões, ou seja, o UDP proporciona uma entrega de dados sem conexão entre 2 hosts. Mas você deve estar se perguntando, por que existe o protocolo UDP? O UDP é um protocolo rápido, pois ele elimina o estabelecimento de conexões, o que pode causar um retardo na transmissão. Ele é um protocolo simples, pois não mantém o estado da conexão no remetente ou receptor. O UDP pode transmitir mais em termos de vazão, pois não possui um controle de congestionamento. Devemos utilizar o UDP quando temos uma pequena quantidade de dados para transmitir, ou quando pequenas porções de informações podem ser perdidas. Também podemos utilizar o UDP quando a aplicação possui seu próprio mecanismo de entrega confiável. Assim, posso citar alguns exemplos, como aplicações de voz e vídeo sobre IP, onde há uma tolerância a perdas e a aplicação é sensível à taxa de transmissão. Um outro exemplo prático é o DNS, ou Serviço de Nomes, que utiliza o UDP para fazer suas buscas entre uma URL e seu respectivo número IP. Desta forma, o cabeçalho UDP possui os seguintes campos. Assim como no TCP, os 2 primeiros campos do UDP são a porta de origem e a porta de destino, onde as portas são utilizadas para endereçar qual processo da camada de aplicação gerou essa informação, no caso da porta de origem, e para qual processo da camada de transporte do host destino deve entregar essas informações, identificada nesse caso pela porta de destino. O próximo campo é o tamanho do cabeçalho.
Este campo indica o tamanho do datagrama UDP, incluindo o cabeçalho. E por último, o último campo é o checksum, que é um checksum calculado a partir de todo o datagrama UDP. Na aula de hoje, estudamos alguns conceitos básicos da camada de transporte, focando nos protocolos TCP e UDP. Espero que você tenha aprendido. Lembre-se de estudar pelos livros indicados para que este conteúdo seja melhor assimilado. Um grande abraço e até a próxima aula.